O 17 de julho de 1997, ele significa uma ruptura, uma revolução, verdadeiramente. Uma revolução armada, sendo que o saldo dessa revolução armada não houve vítima fatal, mas teve vítimas físicas que levaram tiro por conta de uma situação em que o estado de Alagoas vivia um caos financeiro. O governador do estado, Divaldo Suruagi, pelo seu modo de fazer a gestão do estado de Alagoas, levou o estado a um caos financeiro, de atraso salarial, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 9 meses de salários em atraso no estado, do servidor público. E isso levou a situações de suicídio, de fome, de desespero e quase falência total do estado, né? Do comércio, porque o servidor, não tendo dinheiro para arcar com as suas despesas, pagar suas obrigações, logicamente que a economia do estado ficou impactada. E qual foi a origem disso tudo? A origem é que o estado de Alagoas, desde os anos 80, fez o acordo da cana-de-açúcar, né, com os usineiros para isentá-los dos impostos de competência do estado e, além disso, fez a compensação de devolução. Então o estado não foi preparado para isso e faltou dinheiro de arcar com as responsabilidades, principalmente de pagamento de salário. Então o efeito disso tudo foi esse caos, que já me reportei, e que a fome do servidor público, que passava a necessidades extremas, trouxe uma situação de desespero que necessitou fazer toda a mobilização no sentido de preparar o 17 de julho, que era o dia em que ia ser votado na Assembleia Legislativa o processo não de impeachment, mas nós, junto com as entidades de classe, com a OAB e outras entidades, protocolamos na Assembleia Legislativa um pedido de impeachment do governador Suruagi. E naquele dia haveria a apreciação da Assembleia Legislativa se aceitava o início do processo de impeachment ou não. Logicamente que, pelo domínio da Assembleia Legislativa, pelo controle que o governador sempre tem da Assembleia Legislativa, esse processo de impeachment não ia evoluir, não ia prosperar, né? Havia perspectiva de que os deputados, integrantes da Assembleia Legislativa, não iriam instalar o processo de impeachment. Daí nós fizemos uma mobilização, essa mobilização foi fruto de uma organização antecedente, com vários atos, né, várias reuniões, assembleias que envolviam a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Educação, a Saúde, o Corpo de Bombeiros. Fizemos várias passeatas e programamos para aquele dia, o 17 de julho, na Assembleia Legislativa, fazer a pressão nos deputados para que votassem o processo e instalasse o processo de impeachment. E lá chegando havia uma mobilização das forças de segurança pública, do Exército, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil estavam paradas, né, mobilizadas. O Exército fez sua barricada para proteger a Assembleia Legislativa. Mas a presença da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos outros segmentos do serviço público fez com que houvesse um enfrentamento às tropas do Exército. E aí o desfecho foi o que todos já sabem. Houve um certo enfrentamento, a deflagração de vários tiros contra a Assembleia Legislativa, não era contra as tropas do Exército, mas contra a Assembleia Legislativa. E aí os deputados, em acordo com o governador da época, Divaldo Suruagi, foi feito esse acordo no sentido de o afastamento do governador e o vice-governador, que era o Manuel Gomes de Barros, assumiu o governo e houve
um acordo com o presidente da República, com a Fazenda Pública Nacional, com o Tesouro Nacional, no sentido de a Eletrobras, que tinha uma quantidade, metade das ações da CEAL na época, Companhia de Energia, de privatizar, foi privatizada. Aliás, a Eletrobras comprou as ações, repassou o dinheiro para o governo do estado de Alagoas e aí foi regularizado o pagamento dos salários. Mas o importante de tudo é que nós tenhamos sempre essa data como referência e colocando também as questões relacionadas à administração pública do estado de Alagoas, que é um estado que tem suas riquezas, mas tem uma população extremamente pobre e muito dependente dos entes estatais, tanto a nível de estado como de municípios. E que essa data precisa ser lembrada no sentido de que isso não aconteça mais e que o estado e que os entes públicos possam colocar a questão do interesse da população acima dos seus interesses particulares. Portanto, acredito que resgatando essa história, a importância do Sindicato da Polícia Civil de Alagoas naquela época, na organização desses atos, foi extremamente importante e que a população até hoje tem o Sindipol como grande referência em se tratando de entidade sindical. Eu acho que é importante demais que o sindicato faça esse resgate, colocando a necessidade da população refletir do que de fato ocorreu naquele 17 de julho de 1997.